Edu, suas principais expectativas para essa noite de futebol em São Paulo, Panzi? Bom, Cirilo, de uma seleção brasileira mais solta, jogando mais pro ataque do que foi contra o Equador, com um pouquinho mais de cara do Ancelotti, apesar de não ter muito a cara dele. Ainda não vai dar para ver a sobrancelha esquerda levantada na seleção brasileira, não, mas um pouquinho mais próxima daquilo que a gente imagina lá na frente de Ancelotti, o que vem de informação de São Paulo, que o Wellington tem trazido ao longo da semana, dá indícios de que isso vai acontecer. O retorno do Rafinha já é uma ótima notícia, mas uma seleção diferente daquela que a gente viu contra o Equador, que eu repito, foi uma maneira correta de jogar. Dentro de todos os problemas que a seleção tem, o pouco tempo de trabalho do Ancelotti, era compreensível uma equipe pensando em primeiro não tomar gol. Agora, contra o Paraguai, o Brasil precisa da vitória, tá jogando em São Paulo, vai jogar em casa e eu tô com a esperança de que hoje a gente carimbe o passaporte para os Estados Unidos. Cara, Edu, as discussões ao longo do ciclo, elas vão sendo assim, elas vão em torno de algumas situações, até quanto a grupo de jogadores, quanto a qualidade dos atletas. Acho que é evidente para todo mundo que nós não temos mais Roberto Carlos, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, esses caras por aí em abundância. Mas, cara, temos jogadores, temos atletas em quantidade suficiente para o Brasil jogar bem, né? Para o Brasil voltar a jogar bem. É importante considerar que esse ciclo da seleção brasileira ele foi contaminado por uma série de escolhas ruins. Estamos aí alguns anos atrasados, né? Porque o Brasil teve decisões aí do comando técnico muito lamentáveis aí nos últimos anos, né? Fernando Diniz, a espera por Carlo Ancelotti que não viria, com Ramon Menezes aí no meio do caminho também, depois o Dorival Júnior e uma CBF com muitos problemas. E é difícil, né? Você exigir trabalho coletivamente bom com um cenário de instabilidade na escolha justamente de quem vai comandar esses caras. Estamos bastante atrasados se olharmos aí, sobretudo, os jogos da Liga das Nações da Europa semana passada, com França, Espanha e Portugal, sobretudo, jogando muita bola. Mas, apesar de termos pouco tempo até a Copa do Mundo, eu entendo que temos jogadores com qualidade suficiente para jogarmos bem, para jogarmos melhor, para, em vários jogos, com condição de imposição. Não sei se para ser a seleção brasileira do Ronaldinho, do Ronaldo, do Adriano, do Kaká, não sei se essa seleção aí, que também não era certeza de vitória, né? Não ganhou aí 5 mundiais seguidos, nada disso. Mas, cara, com os caras que nós temos aí, com os jogadores que nós temos aí, muita gente jogando bola, muita gente vivendo o melhor momento da carreira, pô, tem condição desse time jogar mais, né, Edu? Tem, desde que se transforme num time, né? Com a certeza. Seleção brasileira, ela se apega muito a encontrar o novo Ronaldo, o novo Ronaldinho, o novo Rivaldo. Não vai encontrar mais, esses caras passaram. Você tem ótimos jogadores, então faça desses ótimos jogadores peças para construir um bom time de futebol. Porque o Brasil foi eliminado em Copa do Mundo por bons times de futebol. Sem Ronaldinho, sem Ronaldos, sem Rivaldos. Por Bélgica, que era um time de futebol. Por Croácia, que era uma equipe, um time, um conjunto coletivo. O Brasil tem peças melhores e com a capacidade de se transformar num time. E a minha esperança no Ancelotti é essa. Porque não deram tempo nem confiança a Diniz e a Dorival. Que sim, fizeram trabalho ruins, mas com pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo para transformar uma seleção num time de futebol. O Ancelotti tem tamanho suficiente para ter a confiança e tempo para transformar essa seleção com boas peças num time de futebol, no jogo coletivo. Então eu não estou esperando achar um Ronaldo fenômeno, um Ronaldinho, um Garrincha, um Pelé, não. Eu estou esperando ver um time de futebol com a seleção brasileira, Cirilo, que há muito tempo a gente não consegue ver. É isso, Panzi. Bora pra Neoquímica Arena em São Paulo. Wellington Campos ao vivaço, lado a lado com a seleção brasileira. Hoje tem Brasil e Paraguai, estaremos nessa. Alô, ídolo, um abraço, boa noite, Wellington. Um abraço pra você, Cirilo, um abraço aí pro Edu Panzi. E vou complementar, Panzi, em cima do que vocês estão falando, me permita. O Ancelotti vai ter que buscar a base de 2022 para jogar a Copa de 26. Ou vocês acham que a renovação vai dar resultado até o ano que vem? Faço a pergunta. Você vai usar uma espinha dorsal, você não tem dúvida. Até porque ele conhece boa parte daqueles atletas, né? São muitos jogadores que ainda estão na Europa. É claro que vai ter peça nova. Se você trouxer 2022 para 2026, você vai ver caras novas.
Mas a base, como disse o Wellington não tá falando, ele vai usar o elenco de 2022. Ele falou na base, espinha dorsal. E eu tô com o Wellington. Vai ter muita cara de 22 em 26. A minha esperança é o que eu falei agora há pouco. É que esses caras estejam no time de futebol, num jogo coletivo forte. Como estavam lá em 22. Estavam. O time do Brasil, o Brasil tinha um jogo coletivo que não funcionou ali na Copa. Até porque o Tite mexeu de última hora e trouxe alguns problemas. Mas eu confio muito que o Ancelotti, fazendo o simples bem feito, como ele é capaz de fazer, talvez seja um dos melhores do mundo para fazer o simples bem feito, para vender uma ideia, para organizar um time. A minha esperança é essa, cara. Eu não tenho esperança de ver os fenômenos que a gente já viu com a camisa da seleção brasileira, até porque não tem, mas nós temos jogadores muito bons hoje na seleção brasileira, mas falta o coletivo, e o coletivo é que é a minha esperança. Na história do coletivo forte, Wellington, estivemos juntos lá em Brasil e Croácia naquele dia, triste, né, pra nós com a derrota nos pênaltis, né? Mas, cara, aquele dia o Brasil teve 10 vezes mais chance que a Croácia. O Neymar pegou a bolinha, botou debaixo do braço e fez um gol na prorrogação. Golaço. Um golaço, depois levou o empate o Brasil, perdeu nos pênaltis. Mas você pega aquele time que jogou contra a Croácia. O Alisson, eu não contesto o Alisson de maneira nenhuma. É o goleiro. É o goleiro e vai ter que ser, e é bom goleiro, inclusive. O Marquinhos, eu não contesto de jeito nenhum. Líder. É o zagueiro. Líder técnico, líder também, pensando aí na questão de fato de liderança mesmo, é o capitão do time, fim de papo. E bota mais um nome aí que você não ia botar. Danilo. No grupo, né, ô ídolo? No grupo. Pra ser zagueiro, pra ser um lateral, pra ser o cara da mensagem, o cara da preleção. Aí você tem Casemiro, você tem Rafinha, você tem Vini Júnior, essa turma toda jogou. Você tem o Militão que tá fora por lesão há muito tempo. Essa turma toda foi titular lá no jogo da Croácia. Então, pô. E o Rodrigo perdeu o pênalti porque bateu o pênalti. Tem isso também. E o Rodrigo tá fora dessa convocação por conta de um acordo que ele já tinha lá. É de lesão também. É, uma questão física, de ficar mais de boa nesse momento, até porque a temporada foi mais pesada pra ele. Mas continuamos tendo bons jogadores. Agora é acreditar no trabalho do Carlo Ancelotti e tomara que dê resultado. E torcer para que não apareça um Courtois e um Livakovic na nossa próxima Copa do Mundo, porque não dá, né? Pô, eu fui buscar a estatística, o ídolo. O Brasil chutou 21 vezes contra 9 da Croácia. 11-1 no gol. Perdemos o jogo nos pênaltis. Fim de Futebol. É isso aí. Wellington Campos, e pra hoje? Mudanças, né, ídolo? Não, mudanças, sim. E vai barrar um cara, se eu falar isso lá no Rio de Janeiro, o nego vai me jogar pedra, mas aqui em Belo Horizonte eu posso falar. Vai tirar o Gerson, que não é o Gerson do Flamengo. O Gerson do Flamengo come a bola, justifica a homenagem que o pai dele fez ao Gerson, canhotinha de ouro, mas na seleção brasileira às vezes ele dá uma piada, né? Ele pia, ou seja, ele não consegue jogar, ele não consegue ser o Gerson do Flamengo. E por esse motivo vai entrar o Martinelli. Ele vai fazer um time mais ofensivo, precisa ganhar o jogo. Então como que ele vai montar esse time? A defesa é a mesma de quinta-feira. O Alisson no gol, Wanderson, que é bem mais ou menos. Na zaga, Marquinhos e o garoto que foi bem, o Alexandre Ribeiro, do Lille. E o Alexandre do Flamengo passa por um ótimo momento. No meio-campo, Casimiro, Bruno Guimarães, que eu esperava mais, eu não sei a opinião de vocês, eu acho que ainda ele tá guardando lugar de alguém, tá meio flanelinha nesse negócio. E mais o Gerson, que pode não começar jogando para ele colocar o Martinelli. Aí ele puxa o Rafinha pro meio e joga o Vinícius Júnior sem aquela necessidade de ficar pelo lado esquerdo, mais solto, junto com o Matheus Cunha, que pode cair pro lado direito, e o Martinelli infernizando a vida dos colegas paraguaios que jogam na seleção, ou como diz o Júnior Baiano, no time dos caras. Então é a seleção que pode estar em campo. Deixa eu repetir: Alisson, Wanderson, Marquinhos, o Alexandre Ribeiro e o Alexandro, Casimiro, Bruno Guimarães, Gerson ou Martinelli, Rafinha, o Matheus Cunha e também o Vinícius Júnior. Então é o provável time do Brasil para ganhar o jogo. Antes de mais nada, tem que ganhar o jogo. Vai pegar um Paraguai já classificado e a seleção sabe que precisa, quanto antes, fazer um gol para tentar, né, forçar
uma saída do Paraguai do setor defensivo, e aí a seleção brasileira vai sofrer um pouco para ganhar esse jogo. Mas às 8 a gente já fica de olho e gordo no jogo Uruguai e Venezuela. Ô, meu querido Edu Panzi, eu sou do tempo que a gente não fazia esse tipo de análise, que o Paraguai já estava classificado e o Brasil não tinha se classificado ainda, e a gente torcendo contra a Venezuela. Os tempos mudaram, meu ídolo. Novos tempos, né, ídolo? E chama atenção aí essa possível escalação do meio pra frente, como a mudança de peça, saída do Gerson, a provável entrada do Martinelli, jogadores do meio pra frente, Cirilo, que fazem mais de uma função, né? Sim. Você pode ter no mesmo Todos jogo eles. o Martinelli fazendo uma função diferente, o Rafinha caindo pro meio, o Matheus Cunha caindo pelo lado do campo. Isso é bom porque a defesa adversária ela vai ter mais dificuldade. E aí, Cirilo, eu tenho uma curiosidade. Isso pode até ser repercutido com o Ancelotti após o jogo. Caso realmente o Gerson saia para a entrada do Martinelli, se é apenas uma alteração tática ou se tem a ver com o foco do Gerson, que está envolvido numa transferência, uma saída de Flamengo para Zenit, se o Ancelotti percebeu no Gerson durante a semana a perda do foco. Ele perdeu esse foco. Exatamente. Então isso pode ser repercutido com o técnico da seleção após o jogo, se teve um pouco de cada coisa, se realmente acontecer a alteração, se é apenas uma mudança tática. Fato é que o Martinelli deixa a seleção mais ofensiva, não apenas por ele, Martinelli, mas pela composição da seleção do meio para frente, que pode ter essas alternativas táticas diante do Paraguai. Calazans está aqui para falar do Paraguai. Aliás, o Calazans que brilhantemente acompanha o dia a dia do América. E a Bolívia está jogando contra o Chile, 1-0, gol do Miguelito aos 5 minutos. Temos do América, né? É o sexto dele, né, nas eliminatórias. Miguelito, 6 gols nas eliminatórias. Sabe quem tem 6 gols nas eliminatórias além do Miguelito? Lionel Messi e Luiz Dias. E o Miguelito tá ali, no meio. Tá bem o jogador do América, né? Tá bem. Que tiraram do América durante alguns jogos. Só mais um detalhe, estarei comentando o jogo logo mais. Sim. E pra mim o Alexandre, o zagueiro, será apenas Alex. Vira Alex. Ele botou na camisa Ribeiro também agora. Pode ser Alex Ribeiro. Alex também. é melhor. Mas Alex é melhor. Alex tem nome de zagueiro. Vamos simplificar. Os dois do lado esquerdo, Alexandre e Alexandre. Mais ainda, o Alexandro escrito junto, Alexandro Ribeiro, e o outro é Alex Sandro, separados. É difícil, não é fácil não. Enfim, e o Paraguai, hein, Fabrício? O Wellington falou, se você for pegar o retrospecto histórico aí, não tem nem conversa, né? Brasil e Paraguai não tinha nem papo. O último grande Paraguai que a gente viu, o que eu me recordo, é o de 98, da Copa da França. Que tinha Gamarra, que por muito pouco não eliminou a dona da casa naquela Copa, a França. E o Paraguai vai jogar a Copa do Mundo e tá à frente do Brasil nesse momento. Mas pode se classificar hoje também, Paraguai. Basta o Brasil vencer o jogo e fim de papo, tá resolvida essa parada. Mas como chegam os caras, lembrou há pouco o Wellington Campos de Júnior Baiano, como chega o time dos caras pra daqui a pouquinho, 9h45. Calazans, boa noite. Tô ligado, Cirilo, deixa comigo. Boa noite pra você. Pra quem se liga na turma do bate-bola, o Paraguai chega virtualmente classificado para a Copa do Mundo e uma classificação que será muito comemorada porque o Paraguai ficou fora das 3 últimas edições do Mundial. A última vez em que disputou a Copa do Mundo foi em 2010 e foi eliminado na fase quartas de final para a campeã daquele torneio, que foi a seleção espanhola. Vive o melhor momento na temporada e na competição. A equipe comandada pelo Gustavo Alfaro, um argentino de 65 anos, nem sempre foi assim. No começo o Paraguai patinou muito nessas eliminatórias. Primeiro o Daniel Garneiro foi o treinador, depois o Esqueloto. E aí, por último, o Gustavo Alfaro. Venceu na última quinta-feira o Uruguai, jogando em casa no Defensores del Chaco por 2-0. Em relação àquela escalação, um desfalque, o Matias Galarza, volante, suspenso, recebeu o segundo cartão amarelo e na vaga dele deve entrar o Matias Villassante, jogador do Grêmio. Então, deve ser apenas uma alteração na escalação da equipe paraguaia, que vai enfrentar o Brasil de Gatito Fernandes, 37 anos, experiente, ex-goleiro do Botafogo, Juan Cáceres, Gustavo Gomes, que é o capitão do Palmeiras, Aldarete e o Júnior Aronso, zagueiro do Atlético. Lá ele atua como lateral pela esquerda com a mesma camisa de número 6. Cubas, Diego Gomes, Villassante, que é do Grêmio, Almiron e Enciso, e o Sanabria no comando de ataque. Geralmente a equipe do técnico Gustavo Alfaro joga no 4-5-1. É o Paraguai para voltar ao Mundial 16 anos depois, Cirilo.